viver é não viver a realidade. Oh! Eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque. A passagem do mito à razão se dá por meio do surgimento da ciência grega chamada de cosmologia. Cosmos, do grego, significa ordem ou contrário de caos. E logos, palavra grega que é usada no Evangelho de São João para justificar a palavra verbo, significa conhecer. Contudo, não se pode dizer que o surgimento da filosofia enquanto passagem do mito à razão seja um milagre grego. Quando os gregos se lançam ao mar, tomam contato com diversos povos, como persas, babilônicos e egípcios, de modo que, ao aplicarem sobre os conhecimentos aprendidos nessas religiões, a sua cultura já aprendida ou construída anteriormente com os micenos, com os cretenses e minoicos, ao contrário do que parece, então a filosofia não é nem milagre e nem é de origem oriental, embora os gregos tenham bebido dessas fontes. Assim, quando os gregos racionalizaram o uso da água, da terra, do fogo, do ar e da matemática, quando aprenderam a contar, eles, sem perceber, já estavam filosofando. Seriam e saberiam. Que adoráveis! Elas não são adoráveis? Te afogo suavemente se chegar muito perto. Deve-se pensar ainda em quais são os fatores que mais propiciaram ou que melhor propiciaram o surgimento da filosofia. O primeiro deles talvez seja a escrita. Ainda que utilizada em seu início na Grécia para se construir as epopeias e mitos, a escrita foi o fator principal de construção depois das teorias filosóficas desde os pré-socráticos até o século I a.C. Se a escrita é entendida assim como um fator principal na construção da razão e do indivíduo, na modernidade, deve-se pensar o analfabetismo como uma forma de dessacralização da razão e da escrita. O segundo fator preponderante no surgimento da filosofia é o uso ou a invenção da moeda. Quando os gregos passam a utilizar a moeda que não foi inventada por eles passam a construir formas de medidas, ainda que um pouco intuitivas, para estabelecerem os seus sistemas de troca. Quando os sábios Drácon, Solon e Clístenes criam as primeiras leis gregas que até então eram apenas conhecidas de modo oral e escrevem essas leis, eles proporcionam aos gregos a passagem de um conceito muito abstrato de justiça ligado às tiranias, ou seja, àqueles indivíduos que por um tempo governavam a Grécia em relação a guerras e batalhas contra outros povos, principalmente os persas, e passam a um conceito amplo de justiça, onde o indivíduo, tornando-se cidadão, passa a peça-chave dessa nova proposição. A concepção de indivíduo gera entre os gregos a concepção de poder repartido. Funda-se então o conceito de autonomia, ou, como vai dizer Vernon, o conceito de isonomia. De certo modo, com a nova democracia, os gregos passam a se ver como muito importantes,
uma vez que o objetivo da vida de um grego, filho da aristocracia, era crescer em conhecimento e sabedoria para poder, na ágora ou praça pública de Atenas, também dar suas opiniões em relação ao futuro administrativo da cidade. Quando o general Péricles concede a liberdade a certos grupos de escravos gregos e cria na Grécia um conceito de democracia onde cada cidadão poderia então votar e assim decidir o futuro da cidade, ele cria uma nova democracia para os gregos. Daí surge o conceito de política, ou votar e criar leis que possam orientar o futuro da cidade. Assim, ao invés de Zeus, deve-se agora usar a razão. Ao invés das moiras, deusas gregas que tramam, cortam e definem os destinos dos gregos, usa-se a ágora como forma de determinação desse destino. Ao invés de Eros, os gregos fundam um novo conceito de família. Excluindo-se o medo de Netuno, os gregos se tornam grandes navegantes. Ao invés de usarem a tirania, passam a utilizar a isonomia. E por fim, ao invés de mito, os gregos finalmente começam a usar a razão. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Se nós entendemos então os mitos como uma forma primitiva de compreender a permanência do homem no mundo, e o principal impedimento do próprio ser humano utilizar a razão para se desenvolver, também é necessário aplicarmos esse conceito ao ensino médio, uma vez que quando o indivíduo não se compromete com o próprio processo de desenvolvimento educacional, pode-se dizer que ele permanece no mito e recusa-se a passar do mito à razão. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor, sem precisar